Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos todos que chegaram até a casa de Deus essa noite, para a honra e glória do nosso Deus, que você sinta-se bem aqui conosco. Hoje é o início de uma série de 3 noites e eu quero convidar você a não perder nenhuma noite. Hoje será muito especial, está sendo especial. Amanhã nós vamos dar continuidade e sexta-feira nós estaremos encerrando a programação aqui com uma linda Santa Ceia. Então nós queremos convidar toda a igreja, convidar você que está aqui para vir todos os dias. Se você está sentindo falta de alguém aqui, manda aquela mensagem de texto para ele, faz uma ligação e convida para que ele possa voltar aqui os próximos dias e especialmente sexta, quando estaremos juntos aqui, fazendo parte da nossa Santa Ceia com toda a igreja, tá bom? Vamos essa noite estudar a palavra de Deus e eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia, a você abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, livro de Mateus, capítulo 27. Nós estamos aqui em cima, nós temos uma equipe lá embaixo com as crianças, que também estão tendo uma programação especial. E como vocês puderam ver no vídeo anterior, hoje vamos falar de um homem que teve um papel crucial na crucifixão de Cristo Jesus. Estamos falando de Pôncio Pilatos. Eu convido você então a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 27, e nós vamos ler a partir do verso 11, mas antes de ler a palavra de Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus em oração. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para falar com Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nós estamos gratos, ó Pai, porque depois de um dia de trabalho, muitos aqui estão cansados, mas o Senhor ainda deu um pouco de energia para virmos à Tua casa. E aqui estamos, Deus, na casa do Senhor, estamos aqui na igreja para escutar a Tua palavra, para aprender do Teu amor. Durante essa semana, Deus, o mundo todo está relembrando os últimos momentos da vida de Cristo. Durante essa semana, Deus, especialmente na sexta-feira, no sábado e domingo, estaremos celebrando a Páscoa. E é por isso que nós queremos agora refletir nesses últimos momentos da vida de Cristo. Com a Tua palavra aberta em nossas mãos, nós queremos abrir nosso coração e pedir que o Espírito Santo fale conosco. Nos dê a Tua palavra essa noite. Nós te oramos agradecidos e no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Leia comigo Mateus capítulo 27, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus estava em pé, diante do governador, e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. O versículo 16 diz, naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. O verso 21 diz que de novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles, Barrabás. E replicou-lhe Pilatos, o que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água.
lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E o texto termina dizendo no verso 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Até aí. Era a madrugada da sexta-feira, daquele dia que o universo estava atento. A cidade de Jerusalém ainda despertava quando Pilatos, o governador romano para aquela região, foi despertado por soldados, dizendo que uma turba lá fora o esperava, querendo falar com ele. Pilatos busca saber o que estava acontecendo, quando então ele descobre que aquela turba de judeus estava trazendo um homem preso, chamado Jesus. Diante deles estava um prisioneiro que era diferente. Um prisioneiro que não tinha defesa, nem medo e nem gritos. A palavra de Deus diz que antes de Jesus ser levado até Pilatos, ele já havia sido julgado pelos judeus. Os judeus haviam armado um julgamento diante de Anás e diante de Caifás, os sumos sacerdotes, e haviam então buscado falsos acusadores para acusar Jesus de crimes que ele não havia cometido, e os próprios judeus já haviam determinado que Jesus deveria ser morto. Mas tinha um problema. Segundo as leis romanas, os judeus não poderiam matar nenhum homem sob o governo do Império Romano. Para que o homem fosse condenado à morte, um governante romano precisaria ordenar que aquele homem poderia ser morto. É então que os judeus pegam Jesus e o levam até Pilatos. Ora, quem era Pilatos? Pilatos era um homem forte, militar, guerreiro, cruel. Os historiadores da época dizem que Pilatos era um homem sem escrúpulos. Um homem que era capaz de matar até mesmo membros da sua própria família para se manter no poder. O imperador Tibério César havia visto naquele jovem rapaz um homem de muito potencial dentro do Império Romano, e então o envia para ser governante de uma região sob o Império Romano chamada Judeia. E então Tibério deu uma missão para Pôncio Pilatos de que durante 10 anos ele deveria ser o governante da Judeia. E se ele fosse bem sucedido, se ele tivesse um bom êxito em sua missão, ele poderia galgar altos cargos dentro do Império Romano. Pilatos então vai para a região da Judeia com apenas uma missão: manter a paz naquele lugar. A única missão de Pilatos era fazer com que nenhum povo se levantasse contra o Império Romano. Mas essa é uma tarefa muito difícil na Judeia, porque a Judeia era misturada de povos que queriam ver o Império Romano ruir. Fariseus, saduceus, zelotes. E durante alguns anos Pilatos ficou ali, tentando buscar a paz. Até aquela manhã, quando aquele prisioneiro foi levado até ele. Quando aqueles líderes judaicos trouxeram Jesus até Pilatos, ele sabia que algo estava errado. Pilatos podia ver nos olhos daqueles homens que eles estavam agindo apenas por inveja, por ganância, por crueldade. Pilatos olha para Jesus e diz a Bíblia que Pilatos, após fazer uma breve investigação, logo ficou claro que não havia nenhuma culpa nesse homem. Pilatos olha para os líderes judaicos e faz uma pergunta: qual crime este homem cometeu? O livro de Lucas revela que os líderes judaicos agora declaram alguns crimes que Jesus havia supostamente cometido. Segundo aqueles líderes, Jesus estava incentivando as pessoas a não entregarem os impostos a César, a se revoltarem contra o governo. E ele mesmo, dizem os líderes judaicos, estava se fazendo como se fosse o próprio Deus. Mas quando Pilatos olha para aquele homem, a única coisa que Pilatos vê nele é um homem ferido, espancado e humilhado. Mas ao mesmo tempo, Pilatos vê dignidade, autoridade e vê algo que ele não consegue explicar.
A Bíblia diz então agora que Pilatos chama Jesus para uma conversa em particular. E buscando Jesus em uma conversa em particular, Pilatos lhe faz a seguinte pergunta. A Bíblia diz que Jesus estava de pé diante dele quando este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Esses homens aí fora estão dizendo que você é rei. Você de fato se considera rei dos judeus? Pilatos havia visto muitos homens que queriam ser reis. Ele havia visto Herodes, o grande, assassino cruel. Ele havia visto Tibério e muitos outros Césares romanos. Mas aquele homem que estava na frente dele, em nenhum momento aquele homem se parecia como um rei daqueles que ele o conhecia. E ele faz a pergunta: você é o rei dos judeus? Você se considera de fato um rei? E ele escuta dos lábios de Jesus as seguintes palavras: o meu reino não é deste mundo. E aqui, amigos, eu preciso abrir um parênteses para tirar a primeira grande lição que você precisa aprender nessa noite. Jesus declarou diante de Pilatos que ele sim era um rei. Diante de Pilatos, ele declarou sim que ele tinha um reino. Mas o seu reino não é aqui. O seu reino não era neste mundo cheio de pecado. Há muitas pessoas por aí, inclusive muitos cristãos, que acreditam que essa terra vai ficar melhor antes da volta de Jesus. E eles apostam isso nos políticos, eles apostam isso em governantes, e eles dizem: se tal político for ao governo, sim, é o justo vai governar, o país vai ser abençoado, vai ser tudo melhor. E eles colocam esperanças em homens, em mulheres, em governantes. Deixa eu dizer uma coisa para você: o reino de Cristo não é deste mundo. Você diz amém? O reino de Cristo não é desse mundo. Cristo era um rei que não tinha exército, o seu reino não tinha território, ele não usava violência, era um reino invisível, mas um reino real, um reino que era conquistado pelo amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que veio aqui essa noite: Jesus quer conquistar você pelo seu poderoso amor. Ele não vai usar a violência, ele não vai usar a força, ele não vai te forçar a você se decidir por ele. A única força que Jesus pode usar é a força do amor, e ele vai tentar te puxar sempre pela força do amor. Ali está Pilatos, e diante de Jesus ele começa agora uma conversa com Jesus, mas Pilatos, ele fica um pouco irritado, ele fica um pouco ansioso, porque Jesus parece que não quer lhe dar as respostas que ele gostaria de ouvir. Ele queria que Jesus se declarasse inocente, ele queria que Jesus se declarasse que não tinha nenhuma culpa. Mas o que ele escuta dos lábios de Jesus é algo completamente estranho aos seus ouvidos. Diante de Jesus, daquele rei que ele não conhecia, ele escuta as seguintes palavras: para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todos aqueles que são da verdade, esses irão me ouvir. Ele escuta dos lábios de Jesus que Jesus quer que ele conheça a verdade. E ele diz: Pilatos, o meu reino é para aqueles que desejam conhecer a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você mesmo está aqui me ouvindo. Você deseja conhecer a verdade? Você tem buscado a verdade? Você tem orado diante de Deus dizendo: Deus, me mostra a verdade? Existem tantas religiões por aí, existem tantas igrejas por aí, todas as igrejas dizem que ela é a igreja verdadeira, que ela é a igreja correta. Há muitos caminhos que eu poderia seguir, mas você já pediu para Deus te mostrar a verdade? Quando Pilatos escuta aquelas palavras dos lábios de Jesus, ele faz uma pergunta que ecoa 2000 anos e chega hoje até nós. Pilatos olha diante de Jesus e ele pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos poderia muito bem ter ouvido dos lábios de Jesus algo que ele havia falado alguns meses antes. Quando nas colinas da Galileia, diante de uma multidão que o seguia, diante dos seus discípulos, Jesus pôde olhar para eles e pôde dizer: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus havia declarado que Ele era a verdade. Jesus havia declarado que não existe outra verdade nesse mundo, não existe outro caminho nesse mundo, não existe outro caminho em que nós podemos seguir que não seja o caminho a seguir a Ele até o céu. A verdade, segundo Jesus, não é um conceito. A verdade, segundo Jesus, não é apenas um ensino. A verdade, segundo Jesus, é uma pessoa. Você quer conhecer a verdade? Decida, no fundo do seu coração, seguir a Jesus. Escolha, no fundo do seu coração, seguir a Jesus. E quando você decidir seguir uma pessoa, essa pessoa vai te mostrar a verdade. Essa pessoa vai te mostrar o caminho. Essa pessoa vai te mostrar a vida. Mas o grande problema de Pilatos é que Pilatos faz a pergunta para Jesus, mas segundo o relato bíblico, ele não fica para escutar a verdade. E imediatamente ele volta para os líderes judeus. E aqui o grande contraste da Bíblia se encontra. E que contraste é esse, pastor? É simples. Naquele dia, Jesus estava preso diante de Pilatos, mas de fato Jesus é que estava livre. E Pilatos, que aparentemente era um homem livre, na verdade era ele que estava preso. Ele estava preso aos seus medos, ele estava preso à pressão política que ele enfrentava, ele estava preso porque ele não queria perder a sua reputação, ele estava preso pela ambição que ele tinha pelo poder, pela riqueza. Ele estava vivendo aparentemente livre, mas na verdade, ele estava preso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça com atenção o que Deus pediu para eu falar para você essa noite. Muitos de nós parecemos que estamos livres, mas muitos de nós vivemos presos. Muitas vezes estamos presos pelo nosso trabalho. E para alguns de nós, o nosso trabalho, ele é mais forte do que Deus, ele é mais forte do que Jesus. E é difícil para alguns de nós, temos que abandonar alguma coisa no nosso trabalho por Deus, porque o nosso trabalho às vezes está acima de Deus. Às vezes é o desejo por dinheiro que está acima de Deus. E eu vivo a minha vida, está num ciclo de buscar mais dinheiro e resolver a minha vida financeira, resolver a minha situação familiar. Às vezes é alguém da minha família que me separa de Deus. E às vezes eu digo, eu vou tomar uma decisão por Cristo, mas antes deixa primeiro meu esposo decidir, ou meu filho decidir, ou minha mãe decidir. Muitas vezes nós estamos presos aos nossos caprichos, estamos presos à nossa vaidade, estamos presos ao nosso orgulho. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quer nos dar a verdadeira liberdade. Jesus quer alcançar o nosso coração. A pergunta de Pilatos naquele dia foi: o que é ou o que era a verdade? O texto de João capítulo 19, versículo 10 diz o seguinte: Pilatos olhou para Jesus e disse: você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? E ele escuta dos lábios de Jesus: não terias nenhuma autoridade se não fosse dado por alguém maior do que você que mora lá no céu. Pilatos nunca esteve diante de um homem assim. Não era Pilatos que estava no controle naquele dia. Ele estava diante de alguém que era maior, e isso o incomodava profundamente. E naquele dia, diz a Bíblia, que Pilatos tentou por 4 vezes evitar uma decisão clara. Ele sabia que Jesus era inocente. Aliás, por 3 vezes na Bíblia, no Evangelho de João, Pilatos declara para os líderes judaicos que Jesus era inocente. No capítulo 18, verso 38, diz assim: ele olhou para os homens e disse: eu não encontro nele nada para lhe acusar. Em seguida ele falou: vejam, eu estou trazendo a vocês para que vocês saibam que eu não encontro nele nenhum motivo para acusação. E mais uma vez no capítulo 19, ele diz: quanto a mim, eu não encontro nele nada para lhe acusar. O texto ainda continua dizendo que Pilatos procurava libertar Jesus. O livro de Atos diz que Pilatos estava decidido a soltar Jesus.
E a grande pergunta que fica, que é a pergunta que eu quero responder para você essa noite, antes de terminar a minha mensagem, é: por quê? Mesmo sabendo que que Jesus era inocente, por que, mesmo sabendo que Jesus não tinha culpa, por que Pilatos não libertou Jesus? A situação fica ainda mais dramática, porque agora no livro de Mateus, é dito que a esposa de Pilatos, que a tradição romana lhe chama de Cláudia, ela envia um recado para Pilatos, porque na noite anterior, Cláudia havia tido um sonho, e nesse sonho ela viu que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele sonho, Cláudia havia visto que não havia nenhuma culpa em Cristo, ela havia visto que Jesus era inocente. E a esposa de Pilatos agora escreve para ele um recado, e nesse recado diz assim: olha, por favor, não se envolva com esse homem inocente, porque essa noite em sonho, eu sofri muito por causa dele. Pilatos então, ele tinha a convicção que Jesus era inocente. A Bíblia diz que no seu coração, ele desejava soltar Jesus. Ele recebe agora um aviso de sua esposa, dizendo para não se envolver com aquele homem. E a pergunta que fica é: por que Pilatos não soltou Jesus? Pilatos tentou naquele dia, por 4 vezes, se eximir da culpa de libertar ou matar Jesus. A primeira tentativa de Pilatos, diz a Bíblia, é quando, ao conversar com Jesus, ele descobre que Jesus veio de uma região chamada Galileia. E ele diz: opa, a minha região que eu cuido é a Judeia. Se Jesus vem da Galileia, ele deve ser julgado por outra pessoa. E a Bíblia diz agora que Pilatos envia Jesus até Herodes, para que Herodes pudesse julgar Jesus e não a ele. Os soldados e os líderes judaicos pegam Jesus, levam Jesus agora até Herodes. E a Bíblia diz que quando Jesus chega diante de Herodes, Herodes fica muito animado, porque ele queria que Jesus fizesse um milagre na sua frente, ele queria que Jesus fizesse algo grandioso na sua frente, mas a Bíblia diz que Jesus permanece em silêncio diante de Herodes. E depois de permanecer em silêncio, Herodes manda Jesus de volta para Pilatos. A primeira tentativa então falha. Pilatos então tenta uma segunda tentativa. Ele diz: tudo bem, se vocês acham esse homem culpado, eu não acho esse culpado, então vamos mandar ele ser chicoteado. Pilatos imaginava que ao aqueles homens virem Jesus chicoteado, machucado, eles iam se dar por satisfeitos. A Bíblia não traz detalhes de como foi isso, mas a tradição romana diz mais ou menos como funcionava essa crueldade. Diz a tradição romana que um soldado romano, ele tinha em suas mãos um chicote, mas na ponta desse chicote havia pedaços de pedra e de osso. E quando o chicote, ele agarrava literalmente nas costas do condenado, ele voltava rasgando e desfolando a pele daquele que era chicoteado. Para todos aqueles que já assistiram o filme A Paixão de Cristo, vocês conseguem imaginar um pouco do que foi o sofrimento de Cristo ao passar por aquela humilhação. Diz a Bíblia que os soldados aproveitaram a ocasião para colocar na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, a colocar em seus ombros um manto de púrpura e a zombarem dele, a cuspirem na cara dele, a esbofetearem a cara dele. Jesus volta agora para Pilatos, completamente desfigurado. O seu rosto ensanguentado, suas costas ensanguentadas. Mas os líderes judaicos ainda não estão por satisfeitos. E Pilatos agora tenta uma terceira e penúltima alternativa. Era costume, na época da Páscoa, que o Império Romano soltasse um dos prisioneiros. E eles tinham um prisioneiro muito cruel, um ladrão, um salteador, um homem cruel, chamado Barrabás. Pilatos traz Barrabás diante da multidão, traz Jesus, que para ele era um homem inocente, e Pilatos diz: segundo a lei,
eu posso soltar nessa festa um desses dois homens. Qual dos dois vocês gostariam que eu soltasse? Jesus, o rei dos judeus, ou o cruel Barrabás? E para surpresa de Pilatos, ele escuta o grito da multidão ensandecida: solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Barrabás é solto. E naquele momento então, diz a Bíblia, que Pilatos faz a pergunta mais difícil de ser respondida. E a pergunta é: o que eu farei então com Jesus, chamado Cristo? O que vocês querem que eu faça com esse homem? O que eu vou fazer com ele? E atônito e surpreso, ele escuta dos lábios da multidão: crucificam, crucificam. Pilatos falou: mas que crime ele cometeu? A multidão continuava a gritar: crucificam, crucificam. E é nesse momento então que Pilatos tenta a última alternativa e o último subterfúgio para se livrar da culpa de Jesus. Diz a Bíblia que Pilatos pede que lhe tragam uma bacia. E agora, diante daquela multidão, diz a Bíblia que Pilatos lava a sua mão. E lavando a sua mão, ele diz: para que todos saibam que eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo as minhas mãos diante de vocês. O que aquele ato significava? Pilatos decidiu não decidir. Pilatos decidiu não decidir. Mas sabe o que significa, amigos? Não decidir já é uma decisão. O que muitos de nós não percebemos é que não decidir já é uma decisão. Pilatos lava as mãos. E o texto bíblico diz então que a partir do momento que ele lava as mãos, ele tem que tomar uma decisão. E o texto de João capítulo 19, verso 16 diz: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Queridos irmãos e queridos amigos, antes de terminar a minha mensagem, eu preciso falar isso para você, porque Deus me pediu para falar isso para você hoje. Todos nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Todos nós precisamos tomar decisões ao lado de Deus ou para longe de Deus, para seguir o caminho de Deus ou para nos afastarmos de Deus. E Deus nos chama a tomar uma decisão. A pergunta é: o que você irá decidir? E eu não sei se eu falo essa noite para alguém aqui que precisa tomar decisões importantes da sua vida. Decisões na área familiar, decisões na área profissional. Mas eu falo da maior de todas as decisões, a decisão na área espiritual. Quais têm sido as tuas escolhas? Quais têm sido as tuas decisões?
O que é que faltou para Pilatos naquele dia? É simples. Faltou-lhe coragem. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele tinha provas que Jesus era inocente. Ele foi avisado por sua esposa que Jesus era inocente. Mas faltou-lhe coragem. Queridos irmãos, Deus está em busca de pessoas que tenham coragem de se decidir por Ele. Na história final da vida de Cristo, Judas o entregou por ganância. Caifás o entregou por ódio. Mas Pilatos o entregou por medo. Eu pergunto a você, qual o medo que está no teu coração? Qual o medo que está no teu coração? Em Mateus capítulo 6, é dito o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ele ou vai odiar a um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e odiar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe qual é o nosso problema, queridos irmãos? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos um Jesus sem custo. Nós queremos seguir um Jesus sem entrega, sem decisão. Nós queremos seguir um Jesus fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Jesus da Bíblia não é um Jesus tão fácil quanto pregam por aí. Jesus diz: estreito é o caminho e apertado aquele caminho que leva para a salvação, e são poucos os que entram por ele. E ele diz também: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Pilatos sabia o caminho que devia seguir. Pilatos sabia o que era certo a fazer. Mas para ele seria um caminho estreito, porque ele precisaria ter ido contra a multidão. Ele precisaria ter ido contra o poder, a ganância. E ele decidiu o caminho mais fácil. Qual era o caminho mais fácil? Deixa seguir. Mas a pergunta que ele fez há 2000 anos atrás é a pergunta que ecoa até hoje ao meu e o seu coração. E essa pergunta é: o que eu farei com Jesus chamado o Cristo? Querida amiga, querido amigo, eu não posso terminar a minha mensagem hoje sem te fazer essa pergunta. O que você fará com Jesus? Vai chegar um momento, amigos, que não é sobre o que é mais popular, não é sobre o que é mais lucrativo, não é sobre o que é mais seguro. É sobre seguir aquele que devemos seguir. É sobre seguir a palavra que Ele manda seguir. Você tem alguns caminhos a fazer. Para responder essa pergunta, você tem alguns caminhos. Você pode ignorar. Você pode adiar. Você pode tentar lavar as mãos. Mas hoje eu quero te falar da melhor coisa a fazer. E sabe qual é a melhor coisa a fazer? É aceitar. É aceitar. Não quer você aceitar hoje Jesus profundamente no seu coração? Mas eu não estou falando aceitar Jesus como as igrejas por aí falam, de só você levantar a mão e dizer aceitar Jesus. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de você dizer: Deus, eu quero te aceitar no meu coração ao ponto de fazer a tua vontade em minha vida. Eu quero te aceitar no meu coração ao ponto de seguir os teus caminhos, de não fazer mais a minha vontade, o meu desejo, mas fazer a tua vontade, de entregar minha vida por completo, de ser batizado e iniciar uma nova vida ao lado de ti. O que você fará com Jesus? Hoje eu quero orar
por aqueles que querem dizer sim para Jesus em sua vida. Hoje eu quero orar por aqueles que querem dizer, que não querem lavar as mãos, que não querem o caminho mais fácil, mas querem o caminho certo, que não querem o caminho popular, mas querem o caminho que leva para o céu. E eu quero saber hoje, qual a primeira pessoa que quer dizer sim para Jesus? Você pode já ser batizado e dizer, eu quero, pastor, dizer sim de novo. Você poderia ficar de pé? Eu quero orar por você. Amém, Deus seja louvado, amém. O que você fará com Jesus chamado o Cristo? Essa é a grande pergunta que todos nós precisamos responder um dia. E essa vai ser a grande pergunta que vamos responder diante do juiz celestial. O que fizemos com Jesus? Eu quero orar por você. Se você está nesse caminho de descobrir a Cristo, se você está nesse caminho de tomar uma decisão e quer conversar um pouco mais sobre isso, me procura, tá bom? Eu vou estar aqui todos os dias, vou estar aqui no final do culto. Eu posso conversar com você, posso orar com você. Para você que quer dizer, pastor, eu quero dar um passo a mais, eu quero entregar minha vida por completo. Eu queria ser batizado, pastor, breve. Eu estou aqui para orar com você e tomar a tua decisão. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido e bondoso, obrigado, Senhor, pela palavra que foi aberta. Obrigado pelo Espírito Santo que falou conosco. Obrigado, Senhor, porque aquele mesmo Jesus que esteve diante de Pilatos há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E é o mesmo Jesus que fala para nós, como falou para Pilatos, eu tenho um reino melhor para vocês morarem. O meu reino não é deste mundo, mas eu tenho um reino muito melhor e eu quero que você esteja nesse meu reino. Ó Deus, hoje o Senhor fez um chamado para a tua igreja. E esse chamado foi para aceitar o Senhor Jesus no seu coração e ter uma vida transformada. Pai, por favor, abençoa a todos que aqui estão. Nos dê o teu poder, nos dê a tua graça, nos dê a tua salvação. Obrigado, Deus, por essa noite. Nos traz de volta amanhã. Trabalha no coração daqueles que estão aqui, para que possa a cada dia ter um encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus.